Nós queremos cumprimentar a todos os que aqui estão nesse templo, na nossa igreja em Barreirinha, bem como aos que assistem essa programação ou os que assistirão através de nossas redes sociais. Queremos saudar, cumprimentar a todos com a bendita paz de Jesus Cristo. É um prazer estar aqui, meus amados, para estarmos congregando juntos, compartilhando junto da palavra de Deus. Estivemos hoje à tarde, a partir das 3 horas, 15h30, desde as 15h30 estamos estivemos trabalhando com os nossos futuros ordenandos ao presbiterato, Eliel, Osiel e Isaías. Estivemos conversando sobre um assunto específico da preparação deles ao presbiterato. Foi um prazer conversar com eles. E aqui estamos nós também para compartilhar da palavra de Deus. Casais de joelhos, casamentos em pé. Foi o tema que a diaconisa Tatiane nos passou há cerca de um mês para nós tratarmos aqui com os nossos irmãos dentro das temáticas que a igreja preparou no mês da família aos domingos. Casais de joelhos, casamentos em pé ou casamento em pé. Irmãos, o texto que nós lemos e a gente vai usar aqui, utilizar-nos da experiência de Isaac e de Rebeca. É o casal que eu escolhi para a gente pensar em alguns pontos aqui desse casamento. Porque esse casamento deu certo? Por que esse casamento deu certo? O casamento de Rebeca e de Isaac. E eu li o texto que fala do encontro de Isaac com Rebeca, quando o moço de Abraão foi designado por Abraão para buscar dentre a casa, dentre a família, a sua família, alguém que pudesse casar-se com seu filho, como era o costume da época. Os pais procurarem, dentre as moças, ou dentre os moços, conforme o caso, né? Se fosse pai da moça ou pai do moço. E aqui Abraão, pai de Isaac, pediu para o moço, seu servo, buscar nas terras de Arã alguém que pudesse casar-se com seu filho, com Isaac. E esse moço vai, ele faz um voto a Deus para que Deus lhe mostrasse alguém que fosse da vontade de Deus, para que ele pudesse levar a Isaac. E a história nos mostra e conta para a gente que uma linda história, que essa moça é escolhida, Rebeca, e os seus pais a despedem para que vá com o moço de Abraão. E aqui o versículo 63 retrata o momento do encontro de Isaac. É a primeira vez que esse moço vai ver aquela que vai ser a sua esposa. Esse é o momento que o servo de Abraão está trazendo Rebeca, depois de um agir de Deus. Existe aqui, a gente está resumindo a história, mas existe um mover de Deus, um agir de Deus na preparação dessa moça, Rebeca, para Isaac. E aqui a gente tem ela vendo Isaac pela primeira vez, o encontro desses dois. E o texto diz que, e aí é a partir daí que a gente começa. Por que o casamento de Rebeca e de Isaac foi feliz?
se manteve em pé. Porque, e aí eu quero chamar a atenção para os varões, para nós varões, para os homens. O casamento de Rebeca e Isaac tem muito da oração de Isaac, o sacerdote da casa. O texto diz para nós que quando os dois vão se encontrar pela primeira vez, o que Isaac estava fazendo? Isaac estava orando. O encontro de Isaac e de Rebeca se dá em um contexto de oração de Isaac. Ele está orando. E esse texto é tão lindo, que depois vocês podem acompanhar em casa, ler em casa. Esse texto ele é maravilhoso. A questão do amor à primeira vista. Os dois não se conheciam. E porque o servo de Abraão orou, e porque Abraão orou, e porque Isaac orou, Deus preparou tudo direitinho. Parece uma cena de cinema, parece uma cena de filme. Diz o texto que ele está orando, ele ergue os olhos e ele vê Rebeca vindo, e Rebeca o vê de longe, e ela se lança do camelo, ela se joga do camelo. Existe, irmãos, aí um agir de Deus, mas um agir de Deus, porque se nós formos retroceder lá quando é designado Diácono Osiel, quando Abraão designa o servo para ir buscar essa moça, existe oração. Quando o servo de Abraão tem um encontro, vê a moça pela primeira vez, ele ora pedindo a Deus um sinal, ora pedindo para ver se era aquela moça, e Deus confirma, sim, que era Rebeca, a moça preparada para Isaac. Queridos, eu quero chamar a atenção, chefes de família, sacerdotes da casa. Isaac encontrou a esposa dos seus sonhos, a esposa que ele desejava, porque Isaac era acostumado a orar. Amém, irmãos? Hoje nós trabalhamos com os nossos futuros presbíteros e repetimos aqui que essa é uma época do pós-modernismo. O pós-modernismo, queridos, tem como característica tirar Deus do coração do ser humano, tirar Deus das nossas vidas, excluir Deus da sua vida, excluir Deus do seu namoro, excluir Deus do seu casamento, excluir Deus da sua vida financeira, excluir Deus dos seus projetos. O pós-modernismo tem essa característica: não existe o divino, o que existe é você. O ser humano é o centro do seu trabalho, é dono do seu caminho, é dono do seu destino. Nada existe sem que o homem queira, não existe Deus. E a razão porque tem tantos casamentos em ruínas, o porquê que tem tantos casamentos se desfacelando, o porquê tem tantos relacionamentos em ruínas, o porquê que tem tantas pessoas em vazios, é porque
essas pessoas, pela consciência do pós-modernismo, pela mentalidade imposta desse sistema pós-moderno, excluem Deus da sua vida, excluem Deus do seu trabalho, excluem Deus de toda e qualquer forma de relacionamento, excluem Deus do casamento. O texto fala para nós que Isaac, ao contrário, estava em busca de uma esposa, e Isaac estava orando. Isaac orava. Mas Isaac não orou somente para ter a sua esposa. Isaac não orou somente para Deus lhe arranjar uma esposa dos sonhos. Essa esposa a quem ele vai amar no primeiro dia que ele a viu. Isaac, meus queridos, continuou orando ao Senhor. E aí a gente é lançado para o texto que o Emanuel leu aqui conosco. Isaac, no capítulo 25, versículo 21 e 22, Isaac já está casado, já teve a relação marital, a relação sexual com a sua esposa, e eles vão ter filhos. E eles vão ter filhos. E esse casal, eles, antes que tenha filhos, os dois vão orar. Os dois vão orar. Como está a sua vida de oração, querido? Sacerdotes da casa, como que está a sua vida de oração? Casados, como está a sua vida de oração? E eu falo também para os meninos e para as meninas que vão se casar. Amém? Amém? Vocês que vão se casar, vocês estão orando? Estão orando para que Deus providencie o seu Isaac, para que Deus providencie a sua Rebeca. E você que é casado, como está a sua vida de oração? Isaac, presbítero, não parou de orar. Vão ter filhos. E o versículo 21, 22 diz-nos assim: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi perguntar ao Senhor. Chama-me muito a atenção essa expressão. Ela se foi perguntar ao Senhor. Outra tradução vai dizer, ela foi consultar ao Senhor. Isaac quer ter filhos. Rebeca não pode ter filhos, porque era estéril. Mas eles não são pós-modernos. Eles sabem que Deus resolve tudo. Eles sabem que Deus tem solução para tudo. Eles sabem que Deus da estéril faz ter filho, aleluia. Eles creem nisso. Eles sabem que Deus tem poder nas suas mãos. E ele ora. E o texto diz que quando ele ora, a sua Rebeca concebe.
é gerado no seu ventre 2 meninos. E Rebeca não entende no primeiro momento, e o texto vai dizer para nós que os dois estão lutando no ventre já de início. E ela não entende o que está acontecendo no seu ventre. E ela vai consultar ao Senhor e ela vai orar ao Senhor. Pergunto, mulheres, vocês estão orando ao Senhor? Diante das dificuldades que ocorrem no casamento, Cíntia. Cíntia falou para nós no início, Emanuel. Continua a orar, Cíntia? Adélia? Está orando, Adélia? Diaconisa? Rodolfo? Irmãs, irmãos, o que a gente está fazendo no casamento? O que a gente está fazendo, meus irmãos? A gente está indo consultar ao Senhor? Diante dos problemas, diante das adversidades que acontecem, que vêm na nossa vida, que vêm. Eles estão com dificuldade e Rebeca não está entendendo muito bem o que está acontecendo no seu ventre, e o que ela faz é orar. É orar, é consultar ao Senhor. A gente tratou hoje à tarde com os nossos futuros presbíteros que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas desaprendem tudo que se relaciona com Deus, com o divino. Estão desaprendendo a orar. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm dificuldade de orar. Se eu começar aqui uma oração e eu me calar, a tendência das pessoas pararem de orar é muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão desaprendendo a disciplina espiritual da oração. A gente só ora quando nós somos levados, conduzidos em oração. Você tem a tendência nesse pós-modernismo de orar se você é conduzido em oração. Lá no seu lar, diante dos problemas, das dificuldades, não tem ninguém para te conduzir em oração. Rebeca e Esaú não tinha ninguém para conduzi-los em oração. E eles têm um problema, Rebeca não pode ter filho. Isaac ora. E Deus responde a sua oração. Amém, irmãos? Rebeca tem problema para não entender, ela não entende a sua gestação, e ela ora, e ela vai ajoelhar-se, e ela vai se colocar diante do Senhor, e vai consultar ao Senhor, e vai buscar orientação ao Senhor, sem ninguém para conduzi-la. Como está o seu processo de oração do seu lar, irmão, irmã? Como estamos? Existe a vontade do inimigo das nossas vidas é que você não se ajoelhe. É que você, diante dos problemas que ocorrem, que surgem e vão surgir muitos e muitos problemas na sua vida, a vontade do inimigo das nossas vidas é que você se cale, é que você se conforme com situações, é que você se prostre, é que você desista. Isaac e Rebeca é um tipo de casal que tem problema, e é um exemplo de casal que ora. Quem quer ter um casamento abençoado aqui? Continuar tendo casamento abençoado? Continue buscando ao Senhor, irmãos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Por quê? E a gente entra num ponto agora da nossa reflexão, que
é a questão dos problemas que muitos casais trazem a nós pastores. E que mantém casamento em pé, diaconisa Tatiane. Quando a gente ora, existe uma coisa que o casal mantém na sua vida. E o versículo 26, versículo 8, quero destacar um aspecto que esse texto nos fala. E aconteceu que, como esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com sua mulher. Casamento em pé é aquele em que o afeto é permanente. O namoro é permanente. A carícia é permanente. O texto quer dizer simplesmente que Isaque estava namorando Rebeca e estava fazendo carícias em Rebeca. Como vai o seu casamento quanto ao afeto? Tem casal que tem vergonha de namorar em público. A gente não está falando de escândalo, irmãos. A gente não está incentivando promiscuidade. Você ser promíscuo. A gente está falando da afetividade, do namoro sadio. Casais. E aqui, Esaú e Jacó já nasceram, são os filhos. Aqueles que estavam brigando lá no ventre, já tinham nascido. Eles já tinham tido filhos. E Isaque continuava amando Rebeca. Rebeca continuava amando Jacó. Isaque, desculpa. Isaque continuava amando Rebeca. Rebeca continuava amando Isaque. Esse amor permanente, oração, joelho no chão, casamento em pé. Não falta namoro, não falta afetividade. Não se tem vergonha de demonstrar carinho um ao outro. Queridos, a gente precisa aprender muito com Isaque e com Rebeca. Nós casados. E a gente vive um tempo em que as pessoas estão ficando cada vez mais distantes. Essa é uma época em que as pessoas estão se distanciando muito por causa de tecnologias. Quantos e quantos casais que reclamam? Ele não sai do celular, ele não desgruda desse celular, ela não desgruda desse celular. Hã? Um olhando para o outro, outro olhando para tá boa coisa. Então, irmãos, tempo para afetividade, tempo para o outro, tempo para a esposa, tempo para o esposo, eles estão brincando. Eles não têm vergonha de mostrarem que um ama o outro. E isso chamou a atenção de Abimeleque. E a gente precisa aprender que o casamento se mantém em pé através da oração, com todos os ingredientes que um casamento precisa ter.
não é? Namoro, afetividade é uma delas. E o outro texto que a gente destaca aqui, dentro dessa reflexão, o versículo 12. Casamento que se mantém em pé contém bênção de Deus na área afetiva, mas na área também financeira. Deus é interessado na sua felicidade, na sua prosperidade. Amém, irmãos? A gente declara aqui bênção de Deus para os casamentos na área financeira. Eu declaro bênção de Deus. Pastor Elias orou aqui e declarou bênção de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. E nós repetimos e declaramos aqui a bênção de Deus para as famílias, para os casais, para vocês, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Versículo 12. Diz assim, olha, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por que está acontecendo isso, irmãos? A gente abriu aqui a introdução, a gente introduziu essa reflexão. Por que aconteceu, está acontecendo a bênção do Senhor na vida do casal, nesse casamento, na vida de Isaque? Porque ele orava. Ele não se esquecia de Deus. Num tempo como esse em que pessoas se esquecem de Deus, num tempo como esse em que alguém tem um melhor emprego, tem um empreguinho melhor e dá as costas para Deus, Isaque não se esquece de Deus. O texto vai dizer para nós, e depois se você ler o contexto em casa, o texto vai dizer para nós que tem uma bênção de Deus acompanhando a Isaque. Tem uma bênção de Deus acompanhando Isaque. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por um acaso. Versículo 11 do capítulo 25 diz assim, olha, e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Larói. Sabe, irmãos, as promessas de Deus em nossa vida se concretizam por causa de bênçãos que nos acompanham através das gerações. Mas somos nós que fazemos valer essas bênçãos de Deus que são para nós, essas promessas de Deus que são para nós. Deus tinha prometido a Abraão, e abençoarei a você e a sua descendência. Era a promessa de Deus, mas quem está fazendo valer a promessa, Rodolfo? É Isaque, é o próprio Isaque. Tem promessa, mas tem busca. Tem promessa, mas tem correspondência da parte de Isaque. Por quê? Porque ele orava. E quando ele vai plantar numa terra que é árida, e o contexto vai falar para nós disso. Se você ler o capítulo anterior, tem uma luta, tem uma guerra. Os habitantes dali plantam e não colhem, mas Isaque planta. E o texto vai dizer, o Senhor o abençoou, e ele colheu 100 por 1. Amém, irmãos? O seu casamento é abençoado, se mantém em pé. A gente está falando aqui de uma época agropastoril, de uma época onde a prosperidade era medida por lavoura, por camelos, por gado. E hoje, Deus
concretiza isso na sua vida através dos meios de pagamentos que temos hoje. Tatiane, diaconisa Tatiane, da área financeira, da curso de finanças. Hoje você tem a bênção de Deus na sua conta bancária. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bênção de Deus te alcança. Porque tem promessa de Deus para você antes. E você faz valer essa promessa dentro do seu casamento. Quando você busca, quando você ora, quando você é fiel ao Senhor. E você mantém o seu casamento de pé na área da afetividade, na área financeira. As bênçãos de Deus, o casamento depende. E a gente tem muitos casamentos em crise por causa de finanças, por causa de desarranjos financeiros. Mas tem a intervenção de Deus na sua vida financeira. E o seu casamento é ajustado. Amém. Você crê nessa promessa? Que as bênçãos de Deus que veio para Isaac e para Rebeca, através do exercício da disciplina espiritual da oração, elas acompanhem você. Mas tem que orar, irmãos. Tem que orar. Tem que orar. Eu chamo e eu destaco novamente, o casamento de Isaac e de Rebeca é feliz porque tem alguém que orou antes, Isaac. E ele continua orando. Nós vivemos uma vida muito difícil do ponto de vista dos ajustes de horários. Se você esperar o seu marido para orar, você nunca vai orar. Se você esperar a sua esposa para orar, você nunca vai orar. Mas o importante, Isaac orou antes, está orando sem Rebeca. Isaac orou antes de Rebeca ter filho. Rebeca ora depois. Então, amados, vamos orar, igreja. Vamos orar, casais. A questão é que nós, como casais, precisamos orar. Esposo e esposa, precisamos ter o nosso horário. Nós não vamos entrar nesse detalhe que não é o assunto hoje da disciplina espiritual da oração. Nós precisamos ter tempo de qualidade de oração. De colocar o nosso casamento, a nossa vida, os nossos aspectos diversos em oração, mas nós precisamos orar pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, porque o inimigo procura desconfigurar família, desconfigurar casamento. Nós estamos recebendo informações e tendo convivência, eu e Ângela estamos tratando de algumas dificuldades de casamentos, irmãos. O inimigo, ele quer destruir o seu casamento. Ele quer destruir o seu relacionamento. Ele quer destruir casamento com 10, com 2, com 3, com 5, com 20, com 30 anos de casamento. Não importa o tempo de experiência, ele quer destruir. Dias desses a gente teve a triste informação de um casamento de 13 anos. Tudo ia bem. Tudo ia bem. Até que, num determinado dia, ela disse: eu não quero mais. Onde começou? Onde começou? Portinhas que foram abertas, descuidos, não percebidos. E hoje, um casamento daqueles que servem a Deus foi desfeito. Igreja, casais que estão aqui, cuidado com o seu casamento.
Não espere o pastor para você orar lá na sua casa. O presbítero para orar, o diácono para você orar lá. Ore, ore, ore. Minha esposa, ore, ore, ore. Está tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Mas ore. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e a gente não caia em laços. O laço pode ser o laço daquilo que está aqui. Essa prosperidade de Isaac poderia se transformar em laço para os dois. Mas eles vão terminar e a gente não vai entrar até o fim. Mas eles vão terminar o casamento por morte. Porque os dois morreram, foram até o fim casados. A prosperidade não desfez o casamento. Laço de adultério. O texto, o mesmo versículo 22, mesmo versículo 8 que nós lemos do capítulo 25, vai dizer que ela, Rebeca, era muito formosa. Ela era muito bonita. Mulheres bonitas hoje. E você que é bonita, guarde a sua beleza para o seu esposo. A beleza sua é do seu esposo e de mais ninguém. Rebeca não caiu na tentação de ser bela e de se tornar e de cair na tentação de adultério ou de desfazer o seu casamento por causa da sua beleza. Queridos, cuide, ore, vamos orar. Amém se o casamento está bem, se não tem ameaças. Mas no mundo espiritual tem ameaças sim para nós. Inimigo das nossas almas. Dia e noite, Emanuel. Armas ciladas. E ele sabe qual que é a minha fraqueza e a sua fraqueza. Para desfazer aquilo que vai bem na sua vida. O casamento vai bem, você é feliz. O inimigo das nossas almas trabalha para desfazer. E a vontade de Deus é que o nosso casamento permaneça em pé até que a morte nos separe. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a igreja. Os casados e aqueles que vão se casar um dia. Que você seja abençoado pela Rebeca que Deus preparou por você. Que você seja abençoado pelo Isaac que Deus preparou para você. Fiquemos em pé.